o autor bíblico tem uma cultura ali, e é uma cultura que com o tempo muda. É lógico que a gente está num tempo, Trigo, que a nossa cultura muda muito rápido. Mas a gente trata a cultura judaica como a mesma de 2000 anos antes de Cristo com a de Cristo, que já mudou muito. Por isso que quando a gente vai ler, a gente tem que entender a cultura. Tem até um livro aqui, tem um livro aqui que é da Thomas Nelson. Eu fiz essa live, deve estar no meu canal do YouTube, com o André Heinck. Esse livro chama Aqueles da Bíblia. Está espelhado, mas dá para você pegar. Ele vai dizer cada momento da cultura judaica é um momento diferente, onde a língua era diferente. Então a gente fala de hebraico como se fosse uma coisa só, mas existe um hebraico mais primitivo, um hebraico do exílio, um hebraico pós-exílio, que na verdade se transformou meio que no aramaico ali. A gente tem muitas culturas judaicas ali. De qualquer jeito, não quero complicar tanto. Se a gente já entender uma delas, ou a base ali, já fica mais fácil a gente entender quais são as dificuldades que Jesus estava tendo, ou que o apóstolo está tendo em adaptar a cultura judaica para os gentios. Também devemos entender a cultura gentílica, os romanos ali. E se quiser aprofundar mais, entender a cultura egípcia, a babilônica, que também você vai entender os confrontos que estão tendo no Antigo Testamento. A gente pode ler o texto, por não entender a cultura do autor, nós não estamos entendendo direito o texto. Lá em Lucas 5:34, tem aquele texto, mulher com fluxo de sangue. Você lembra disso? Que a mulher, ela está indo, ela tem um fluxo de sangue há 12 anos, nenhum dos médicos conseguiu curar, ela vai por trás de Jesus, toca na orla de Jesus, e ela sente que é curada. Jesus vira e fala, alguém me tocou, os discípulos falam, está todo mundo se tocando, e aí Jesus ignora os discípulos, fala, alguém me tocou de forma especial, quem é? E ela se joga falando, fui eu, e de uma forma meio escandalosa, dizendo, é só ela falar, fui eu que toquei, eu tive fé. Porque a gente costuma falar, nossa, essa mulher é uma mulher de fé, né? Porque ela acreditou e por isso que Jesus no final falou, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Então é uma mulher de fé que conseguiu uma cura de Jesus sem ele querer, né? Foi uma cura sem querer. A gente costuma pregar isso, mas não está entendendo o que está ali na cultura que aquela mulher rompeu, que Jesus quis tratar, que Jesus quis falar, quem foi que me tocou? Não foi um roubo de cura. A gente costuma achar que Jesus está questionando isso porque me roubaram poder, senti sair poder de mim. Então, assim, cadê quem me roubou sem eu autorizar? Não. Tem um livro no Antigo Testamento chamado Ageu. Ele está tratando com os sacerdotes sobre a cultura religiosa que precisava ser corrigida ali. E ele fala o seguinte, Ageu 2:13. Em seguida, perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar em um cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. E ele está falando, se alguém tocar em sangue ou cadáver, ou tiver contaminado com sangue, porque o sangue na cultura judaica, ele é contaminoso. Então ele pode purificar se for do cordeiro no momento certo, do jeito certo, mas ele contamina. Por isso que nem o sacerdote, nem o levita tocaram o homem que descia de Jerusalém para Jericó na parábola do bom samaritano, porque eles iam ficar impuros e não ia poder voltar para Jerusalém para depois, na sua escala de trabalho. Aquela mulher, ela estava tocando em Jesus e ali está acontecendo duas coisas da cultura. Primeiro, que ela não poderia estar no meio da multidão com aquele fluxo de sangue, porque ela estava contaminando todo mundo ali e ela deveria ser, pela lei religiosa, ser apedrejada. Segundo a teologia do Antigo Testamento, que Jesus está rompendo, alguém impuro tocar em alguém puro, em um sacerdote, que Jesus é um sacerdote ali, real, né? Ele é um ungido, né? Cristo quer dizer ungido, que era só os sacerdotes e os reis que eram. Então, se alguém tocasse de forma impura num sacerdote ou num homem de Deus, ele se tornaria impuro. E lá em Ageu, os sacerdotes falaram, sim, se tornariam.
Entenderam? Aqui, Jesus inverte. Então, Lucas está contando uma história de uma mudança de paradigma na teologia. O puro está transformando o impuro em puro. Jesus fala, a tua fé te salvou. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que por ele ter invertido essa lógica, ela não cometeu um erro. Era muito pelo contrário. Você sabia que eu poderia inverter essa lógica que te escravizou por 12 anos sem o convívio social dos outros. Então, isso a gente só entende se a gente estudar a cultura judaica, o que é cerimônia ritual, o que é puro e impuro, o que quer dizer isso, o que na cultura pode ou não pode.